Olá, boa noite. O Brasil viveu hoje um dia histórico. A presidente afastada, Dilma Rousseff, foi pessoalmente ao Senado se defender no processo de impeachment. E para analisar esse discurso e o impacto do julgamento que pode destituir a presidente da República, o A Notícia recebe excepcionalmente hoje dois convidados. A socióloga, formada em Ciências Sociais pela USP, Fátima Pacheco Jordão, e o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje à noite no A Notícia. Boa noite. Fátima, vou começar. Aliás, vamos começar com os dois. Eu gostaria de começar com uma análise desse discurso da presidente Dilma Rousseff. Acredito, que todos nós passamos amanhã assistindo a esse discurso e as primeiras intervenções, as perguntas dos senadores. Se alguém tinha dúvida sobre o tom desse discurso, parece que a presidente foi mesmo vestida para a guerra, né? Ela falou que estamos a um passo da consumação de um verdadeiro golpe de Estado. Também fez referência à ruptura institucional, a uma ação que conta com silêncio cúmplice de setores da mídia brasileira, uma eleição indireta de governo usurpador e democracia no banco dos réus. Terminou concluindo que todos nós seremos julgados pela história. Antes de entrarmos no mérito de cada uma dessas questões, discutir se o impeachment é ou não um golpe, eu gostaria de uma avaliação de vocês sobre o discurso, as impressões que ficaram. Fátima, foi um discurso forte, foi assertivo ou foi mais do mesmo? Não. Do ponto de vista da postura, posicionamento dela, foi muito forte. Foi um discurso assertivo, foi um discurso que corretamente começou por uma análise política da questão, essas que você mencionou, por exemplo. Eu até fiquei surpreendida com a firmeza dos argumentos. Porém, é um discurso deslocado tanto no tempo, é um discurso quase que do século passado, ou das problemáticas institucionais que o país tinha, já deixou de ter, a meu ver, ou pelo menos tem em menor grau. E, sobretudo, no contexto atual, eu a senti muito isolada. A menção ao partido, ao seu ministério, ela ficou muito claramente posicionada. De um lado, a questão de que aquilo não se tratava de um impeachment e sim de um golpe, o que é um descolamento para o século passado em relação a formato e etc. Usou um pouco teoria americana, ela disse isto, de um golpe parlamentar para um presidencialismo. Um golpe parlamentar tem conotações muito claras. Se ela é parlamentar, supervisionado por o Supremo Tribunal Federal, etc., ela tem uma constitucionalidade que ela não quis dar. Agora, há efetivamente, no que ela remete à questão do voto, e o voto é formal, faz parte do sistema, há um outro tipo de voto da nossa contemporaneidade, que é a opinião pública. Ou seja, o papel da opinião pública no espaço político, como ator político, é novo. As redes sociais, as frequentes pesquisas de opinião, e ela termina o seu governo, ou pelo menos recomeça um governo com uma reversão de expectativas extraordinária. Ela fez uma campanha direcionada para a opinião pública numa direção particularmente sofisticada do ponto de vista de marketing, e ao assumir, monta uma equipe econômica que aponta para outra direção. Então é interessante, porque ela sempre faz menção a esses 54 milhões de votos que a legitimaram, que a reelegeram, mas é como se essa opinião pública tivesse que constantemente legitimá-la ao longo do mandato. Não basta apenas a legitimação inicial das urnas. O que a senhora está dizendo, em outras palavras, é que essa legitimidade tem que perdurar, tem que continuar durante esse exercício, esse período de 4 anos no mandato presidencial. Sim, isso não se dá por mecanismos publicitários ou mecanismos